Muito boa noite a todos, bem-vindos. Pois bem, hoje estamos uma hora mais tarde do que em relação às semanas anteriores, devido à mudança da hora de hoje. Mas cá estamos, pela graça de Deus. Amanhã também vamos ter mais uma hora, não é? Ora bem, antes de nós iniciarmos o estudo desta noite, eu gostaria que nós pudéssemos, mesmo sentados, inclinar as nossas cabeças para uma oração. Nosso querido e amado Pai, nós te queremos agradecer muito, Senhor, porque Tu nos dás a oportunidade e o privilégio, Senhor, de podermos mais uma vez abeirar-nos da Tua Palavra e de podermos, com a ajuda e com o apoio do Teu Espírito, compreendermos a mensagem que Tu tens para nós através dela, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra profética. Obrigado, Senhor, por este tão maravilhoso livro do Apocalipse, que nos vai ajudar a compreender, Senhor, a história da Tua Igreja ao longo destes 20 séculos, desde que Tu a instituíste, até ao tempo em que Tu virás pela segunda vez a este mundo. Obrigado, Senhor, porque sentimos que estiveste connosco das outras vezes e temos a certeza, Senhor, que hoje, uma vez mais, Tu estarás entre nós. Abra o nosso entendimento e o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, amigos, abram as vossas Bíblias no livro do Apocalipse e vamos primeiro fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos até agora, nomeadamente o capítulo 2. Ora bem, creio que já não será talvez necessário enfatizar um ponto fundamental, que é o que eu disse várias vezes: as mensagens às 7 igrejas correspondem a quê? Já agora, correspondem a quê? Correspondem a diferentes períodos da história da igreja. E quando nós aqui falamos da igreja, estamos a falar da igreja no sentido mais lato do termo. Portanto, as mensagens às 7 igrejas, repito, eram mensagens que se aplicaram, portanto, às igrejas locais, mas essas mensagens a essas igrejas locais, digamos, ultrapassaram as fronteiras dessas igrejas locais. E nós vimos que um ponto em comum, um denominador comum em todas as 7 mensagens às 7 igrejas é precisamente o facto de que diz, aquele refrão quase, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quê? Às igrejas. Não àquela igreja específica, mas às igrejas. Logo, e na carta a Tiatira, mesmo no meio da carta, que é o versículo 23 do capítulo 2, nós vimos que essas igrejas não são apenas algumas igrejas, mas todas as igrejas. Ou seja, a mensagem se é então para todas as igrejas. Se nós quiséssemos apenas pensar que era apenas e só especificamente para aquela igreja específica de Éfeso, ou de Esmirna, ou de Pérgamo, ou de Tiatira, ou de Sardes, ou de Filadélfia, ou Laodiceia, bom, então não fazia sentido. Certo? Estão a compreender a lógica deste argumento? Portanto, quando no final de cada carta diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural, e essas igrejas, plural, refere-se a todas as igrejas, então refere-se a todas as igrejas num determinado período. E porquê é que nós podemos afirmar isso? Porque no final do capítulo 1, versículo 19, é um versículo importantíssimo. Jesus diz a João: as coisas que viste escreve, as coisas que são e as coisas que hão de vir depois destas. Está claro? Eu estou a bater muito nesta tecla, porque este é um ponto importantíssimo. Quem não compreender esse ponto dificilmente aceitará o facto de que estamos perante mensagens proféticas, certo? Ora bem, recapitulando o capítulo 2, a carta à igreja em Éfeso é uma mensagem à igreja apostólica, e nós vimos que este período da igreja apostólica é um período que começou no ano 31. Porque o ano 31? Para aqueles que estudaram, entretanto, o livro de Daniel sabem, profecia de Daniel 9, ano 31 foi o ano da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E 50 dias depois da morte e da ressurreição de Jesus, ou seja, 10 dias depois da ascensão de Cristo ao céu,
deu-se um grande impulso. Atos 2, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, reporta-nos que realmente, sob a influência do Espírito de Deus, realmente houve um grande, permita uma expressão, se calhar não deveria usar aqui, houve um grande pontapé de saída para a Igreja Cristã. O Espírito Santo fez um milagre extraordinário num único dia. E diz-nos o texto bíblico em Atos capítulo 2 que cerca de 3.000 pessoas se batizaram num só dia. Foi um impulso extraordinário. Pois bem, a Igreja começou aí, praticamente. E então começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Ultrapassou as fronteiras de Jerusalém e da Judeia, ultrapassou depois as fronteiras das nações circunvizinhas, chegou a todo o Império Romano e mais do que isso. Abram as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E versículo 23. Não nos vamos agora aqui prender sobre o raciocínio que Paulo está a seguir, porque o objetivo nosso agora não é esse. É só um detalhe que vem neste versículo. Diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança. E depois Paulo acrescenta dizendo, do evangelho que ouviste, e falando desse evangelho diz, e que foi pregado a toda a criatura que debaixo do céu. Sabem que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, segundo os estudiosos, provavelmente aí nos anos 50 do primeiro século, obviamente. E, portanto, quando Paulo aqui escreve aos Colossenses, ele já está a afirmar que o Evangelho tinha sido pregado a toda a criatura debaixo do céu. Reparem, em pouco mais... quando eu disse anos 50, para ser mais concreto, já mais final dos anos 50, já perto dos anos 60. Para ser mais correto e específico. Reparem bem, desde o ano 31 até aí ao ano... Vamos imaginar que seria o ano 60. Portanto, em pouco menos de 30 anos, ou em cerca de 30 anos, o Evangelho de Jesus Cristo se disseminou de tal maneira que Paulo vai aqui afirmar que o Evangelho, nesta altura, já tinha sido pregado a toda a criatura debaixo do céu. Estão a ver a força, o dinamismo com que a Igreja cresceu? Período apostólico. Período forte, dinâmico. E esta noção é extremamente importante para compreendermos mais à frente as mensagens dos selos e das trombetas. Mas fiquem então com esta ideia. O período da Igreja de Éfeso é um período extraordinário. É um período em que a Igreja cresce, é um período em que a Igreja é forte, é dinâmica, não suporta, conforme nós vimos, não suporta indivíduos que se querem fazer passar por cristãos, mas que na realidade não são. É uma igreja extraordinária. Embora nós víssemos, estou a fazer apenas uma recapitulação, atenção, nós víssemos que no final desse período apostólico já havia qualquer coisa que não estava bem. E essa qualquer coisa que não estava bem é identificada por Jesus, como, reparem que Jesus, quando está a falar a João, em relação à igreja de Éfeso, podemos dizer que era algo atual, visto que João vai ser desterrado para a ilha de Patmos nos anos 90. Crê-se que o livro do Apocalipse cresce, não se tem a certeza total, mas eu creio que não estará muito longe da verdade, que o livro do Apocalipse terá sido escrito no ano 95. E é muito interessante porque em 1995 eu estava em França, ainda nos meus estudos de teologia, e chegou lá à biblioteca da Faculdade de Teologia onde eu estava, em França, uma revista, já não me lembro qual era o editor, mas creio que era um editor protestante, dizendo que se estavam a preparar as comemorações na ilha de Patmos dos 1900 anos da redação do livro do Apocalipse. E foi um pormenor que eu achei interessante. Portanto, se estavam a comemorar ou a preparar as comemorações para os 1900 anos da redação do livro do Apocalipse, em 1995, portanto é porque partiam do pressuposto que o livro do Apocalipse tinha sido escrito no ano 95. Portanto, João, não se esqueçam, era o mais jovem dos apóstolos que Jesus Cristo escolheu, era mesmo muito jovem quando ele foi apóstolo de Jesus Cristo e, portanto, como mais jovem que era, obviamente foi aquele que morreu em último lugar. E, portanto, crê-se que ele terá morrido no final dos anos 90. Portanto,
nessa altura, quando João recebe estas indicações da parte de Jesus Cristo, pois bem, a Igreja Apostólica já estava a entrar, digamos, já havia qualquer coisa que não estava bem no seu meio. Aliás, o próprio João, ainda nos seus escritos, eu esqueci-me de referir este aspecto, mas não é tarde, vamos ver na primeira epístola de João. Primeira Epístola de João, no capítulo 4. E vamos ler o versículo 1. Reparem, João, ao escrever esta sua carta aos cristãos do seu tempo, diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, João, nesta carta, está a dizer que já havia muitos falsos profetas no seu tempo. E no capítulo 2, um bocadinho antes, no versículo 18, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, reparem no advérbio de tempo, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E de onde é que tinham surgido estes anticristos? Atenção, aqui a palavra anticristo se refere-se a todos aqueles que são contra Cristo. Anti quer dizer contra. Anticristo contra Cristo. Mas também há um outro significado que a palavra tem, porque anti significa duas coisas na linguagem grega. Contra ou contra no sentido de querer ficar no lugar de. Imaginem, por exemplo... E nós hoje em dia sabemos muito que há isso. Aliás, não é de agora, sempre foi. Pessoas que, por exemplo, às vezes querem ocupar o lugar de alguém. Um político quer concorrer e chegar, portanto, a um determinado posto, seja de primeiro-ministro, seja de ministro, e, portanto, faz uma luta política para destornar o seu adversário, digamos assim. Pois bem, ele é inimigo, é anti, para depois estar no lugar do outro a que faz guerra. Estão a ver? Portanto... Na linguagem grega, o anti significa, portanto, que é contra, mas esse ser contra tem um objetivo, é chegar ao lugar do outro, de que se é contra. Ficou clara esta noção? Ok. Pois bem, aqui pelo testemunho de João, e reparem, vamos ler o versículo 19 também, falando desses anticristos, diz, eles saíram do nosso meio. Uau! Saíram do nosso meio. Então quer dizer que a própria igreja... era o ninho onde eles se formavam. Lembram-se daquelas palavras que nós vimos do apóstolo Paulo, em Atos 20, onde ele profetizou junto dos anciãos da igreja de Éfeso que a igreja iria sofrer inimigos do exterior, mas também inimigos do seu próprio interior? Pois bem, no tempo de João, já no final do primeiro século, isto já estava a ser uma realidade. E não se esqueçam que vão ser estas pessoas que vão começar a minar a igreja por dentro. O que é um falso profeta? Já agora, profeta significa todo aquele que fala em nome de Deus. Não só que faz profecias, ou seja, predições, mas que de uma maneira geral fala em nome de Deus. Por exemplo, Samuel fez poucas predições. Fez algumas, é verdade, mas fez poucas. Relativamente a outros profetas, no entanto, ele foi chamado de profeta. Porquê? Se ele não fez tantas predições como outros profetas da Bíblia. Porque falava em nome de Deus. Era um porta-voz de Deus. E por isso foi chamado de profeta. E há uma outra expressão que também aparece no livro de Samuel, num dos livros de Samuel, que diz que era o vidente. Portanto, recebia informação de Deus. Ora bem, se o profeta é aquele que fala em nome de Deus, o falso profeta, obviamente, é aquele que deturpa a mensagem que vem de Deus. Como é claro. E, portanto, aqui João está a dizer que já no seu tempo agora, muitos falsos profetas... Lembram-se do texto, capítulo 4? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E não só pelo mundo fora. Eles saíram do nosso meio, como ele diz aqui no versículo 19. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estão a ver? O que é que João está aqui claramente a dizer? Portanto, que havia falsos cristos. Falsos cristos, isto é, anticristos, queria dizer. Falsos profetas que estavam já a criar perturbações dentro da igreja. Isto no período apostólico. Entretanto, veio o período logo a seguir, que nós analisámos através da carta a Esmirna,
eu gosto sempre de fazer esta pequena recapitulação porque quando eu estou a analisar, eu tenho sempre o receio de que às vezes na análise dos detalhes as pessoas percam um fio condutor ou vocês possam perder o fio condutor principal. E então, para agora não estar a perder-me nos detalhes, então agora dou o principal, dou assim a linha fundamental, a linha básica. Pois bem, a carta à igreja em Esmirna leva-nos para um período que nós poderíamos chamar... Já agora, estes são títulos que eu dei. A carta à igreja em Éfeso é, portanto, o período da igreja apostólica. Eu chamo da igreja apostólica. A carta à igreja em Esmirna é o período da igreja mártir. Este período que vem a seguir é uma igreja que é mártir. E esse tempo de martírio, esse tempo em que houve muitos mártires, em que os cristãos eram levados para o Coliseu de Roma para serem queimados vivos, para serem comidos pelas feras, sofreram muito. Ao ponto de um escritor cristão, de nome Tertuliano, ter dito que o sangue dos cristãos era a semente de novos cristãos. Não sei se alguma vez ouviram esta expressão. Ela ficou clássica e ficou muito conhecida. Foi Tertuliano quem escreveu isto. O sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Ou seja, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais era tiranizada, quanto mais era massacrada, mais ela crescia. E chegou finalmente um momento em que o grande inimigo da igreja, que a Bíblia identifica como sendo o adversário, Satanás, quer dizer isso mesmo, o adversário, ele deve ter pensado, bom, com esta estratégia nós não conseguimos vencer a igreja. Vamos ter que mudar de estratégia. E mudou mesmo. E essa mudança de estratégia, é caracterizada ou aparece na igreja de Pérgamo. E eu chamaria aqui a igreja de Pérgamo a igreja comprometida. Porque aqueles primeiros... Vamos lá ver se compreendem a lógica da sequência. Aqueles primeiros mal-estares que começam a surgir ainda na igreja de Éfeso, como que ficam em stand-by, ou seja, em suspenso, durante o período de Esmirna. Porque como a igreja, durante o período de Esmirna, é uma igreja mártir, digamos, essas perseguições, essas aflições, vão, digamos, ainda aguentar a coisa, porque, enfim, tão preocupados que estavam devido às perseguições, devido a tudo isso, a coisa, digamos, aí como que estabilizou. Mas, finalmente, quando nós entramos no período da igreja de Pérgamo, essas sementes negativas que tinham sido já lançadas no final do período de Éfeso e que tinham estado em stand-by durante o período de Esmirna, agora vão desabrochar. E agora a igreja vai entrar num período de compromisso. Que tipo de compromisso? Compromisso, sobretudo, político. Eu disse-vos que houve um imperador de nome Diocleciano que no ano 303 emitiu um decreto imperial dizendo: vamos arrasar com todas as igrejas e propriedades e bens dos cristãos. E esse decreto desse imperador Diocleciano fomentou uma das mais terríveis perseguições de que há registro na história da igreja cristã deste período. Eu falei-vos disso. E esse período de perseguições durou aproximadamente 10 anos. Daí que na igreja a Esmirna fala, no versículo 10, desta tribulação de 10 dias. Um dia em profecia bíblica significa 10 anos. Pois bem, estes 10 anos estenderam-se do ano 303 ao ano 313. O que é que aconteceu em 313? Um outro imperador romano, de nome Constantino, agora fez o inverso do seu predecessor, Diocleciano. E disse: ok, não. Agora eu decreto que tudo o que foi destruído dos cristãos seja reconstruído. Que os cristãos recebam as suas propriedades, tudo o que foram despojados e mais. A partir deste momento eu decreto que a religião cristã passa a ser a religião oficial do Império Romano. Bem, isto foi uma grande novidade e foi uma bomba. E muitos daqueles cristãos que tinham sido perseguidos, massacrados, bem, obviamente os que estavam vivos, porque estima-se que cerca de 500 mil de cristãos terão morrido nesses 10 anos, de 303 a 313. Pois bem, os que sobreviveram, quando ouviram estas novas do decreto imperial, um édito que foi publicado pelo tal imperador Constantino na cidade italiana de Milão, respiraram fundo, respiraram de alívio. Finalmente agora nós podemos ter paz. Só que estava preparada uma grande marosca. E eu nunca andei no serviço militar, e muito menos na guerra, mas falando com pessoas que já andaram no serviço militar, todos eles sabem que quando estão em combate, muitas vezes o inimigo faz maroscas para o outro lado cair. Eu lembro do meu sogro, que andou
4 anos na guerra no ultramar, nomeadamente em Angola, ter contado que uma vez rebentou uma mina que matou alguns soldados portugueses, neste caso, e depois eles andavam à procura dos corpos e encontraram um corpo todo destroçado, ou parte do corpo, em cima de uma árvore. Devido à explosão da mina, o corpo tinha sido projetado, não é? E, portanto, o corpo caiu numa árvore, mas faltava uma perna. Eles andavam à procura, a ver se encontravam. Até que finalmente, lá num determinado sítio, encontraram lá uma perna. E a perna tinha ou melhor, estou a contar mal. Encontraram uma perna, mas faltava o corpo. E então tinha lá um bilhete junto à perna a dizer: se quiserem encontrar o corpo, vão a tal sítio. E eles desconfiaram logo: vão aqui à Marosca. E então um deles teve uma ideia e disse: ei, não mexam nisso. Então puseram um gancho nessa perna e com um fio, e quando puxaram a perna ao longe, explodiu outra mina. Era para matar outros tantos. Portanto, na guerra é isto. E, meus amigos, nós estamos numa guerra espiritual e o inimigo, depois de ver que durante o período de Esmirna, lembram-se de eu vos ter dito que a palavra Esmirna vem de uma palavra de onde vem a palavra mirra. E mirra era um unguento com que se embalsamavam os mortos daquela época. Estão a ver aqui a ligação entre mirra, Esmirna, morte. Portanto, foi um período terrível. E o inimigo, estava eu a dizer, vendo que esse método não funcionava para destruir a igreja, porque, como dizia esse tertuliano, o sangue dos cristãos era semente de novos cristãos, ele então mudou de estratégia. E essa mudança de estratégia começou a iniciar-se no período de Pérgamo. Então, a igreja de Pérgamo é uma igreja comprometida. Começa a comprometer-se. Com quem? Perguntei eu. Com o poder político. Qual o poder político? O poder político de Roma. Porque era o Império Romano que dominava na época. Para aqueles que estudaram, que seguiram o seminário de Daniel, sabem que em Daniel 2 e também em Daniel 7, nós temos dado ao profeta. Em Daniel 2 não foi, em primeiro lugar, dado ao profeta, foi dado a um rei pagão, de nome Nabucodonosor, rei de Babilónia, mas depois foi comunicado o mesmo sonho a Daniel, e Daniel foi revelar o sonho a Nabucodonosor e depois deu-lhe a explicação. Daniel 7, nós temos então aí um sonho dado ao próprio profeta Daniel, e nesse sonho vem uma sequência de impérios: Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Lembram-se disso? Ok. Então, estamos no período do Império Romano. Aliás, já quando o nascimento e do ministério de Cristo nesta terra, era o Império Romano que dominava, certo? Se lerem com atenção todos os evangelhos, os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, o background político e social é no Império Romano. E, portanto, séculos depois, ainda era o Império Romano que dominava. Aliás, o Império Romano do Ocidente, isto é história, caiu sob as invasões bárbaras, dos chamados povos bárbaros, caiu no ano 476 da nossa era. Portanto, já agora, eu há bocadinho não vos disse, portanto, a Igreja Mártir vai desde o ano 100 ao ano 313. Creio que já vos tinha dito isso. Porque 313 é a data do tal édito imperial do Imperador Constantino. Depois, o período de Pérgamo começa precisamente em 313 e vai se estender, reparem, 313, até a final dos anos 300, anos 400, era o Império Romano ainda que dominava. E a Igreja então começa a comprometer-se com o poder político. Sabem que isto de comprometer-se com o poder político sempre foi uma tentação muito forte. Ainda hoje nós ouvimos às vezes notícias de comprometimentos que há entre o poder judicial e o poder político, entre o poder económico e o poder político, e como é que são essas combinações, esses namoros entre o poder económico e o poder político. É muito simples. Um grande empresário, por exemplo, um grande milionário de um determinado país, ele chega-se junto de um político, em período de campanha eleitoral, e diz assim: olha, estás com dificuldades para a tua campanha, olha, eu dou-te uns milhões. E o outro, quando ouve que vai receber uns milhões, fica todo contente, porque então pode fazer uma campanha com toda a pompa e circunstância, recebe uns bons milhões, e então pode fazer uma campanha para se publicitar, para ganhar, mas depois a contrapartida é, quando estiveres no poder, depois protege os meus interesses económicos. É assim que funciona. Não estou a dizer nenhuma... estou a dizer alguma asneira. A gente todos sabemos que é assim que funciona. Pois, mas também existem namoros, não só entre o poder judicial e o poder político, o poder económico e o poder político, mas também há namoros entre, muitas vezes, o poder religioso e o poder político. Olhem, meus amigos, na revista Visão desta semana, a minha mulher comprou na sexta-feira, e hoje, por acaso, estava lá a dar uma vista de olhos, e vinha lá um artigo
que mostra um artigo, não me lembro agora do título, mas o artigo, não sei se alguém comprou a revista Visão, desta semana passada. Na revista Visão vem lá um artigo que fala de um livro que acaba de ser publicado, ou que vai mesmo ser publicado, do professor Diogo Freitas do Amaral. E então esse livro chama-se Memórias Políticas, volume 2. E então, onde ele fala das suas memórias desde os anos 1976 a 1982. Estou-vos a dizer coisas que qualquer um de vós pode ler através dessa revista que eu vos falei. E então, nessas memórias, há uma coisa interessante que lá vem. Ele revela realmente acordos políticos que houve entre governantes políticos da época e a Igreja. Estão a ver o namoro entre religião e política? Pois bem, neste período, houve um grande namoro entre a Igreja e o poder político. E como o poder político era o poder romano, e como o imperador Constantino, o tal que tinha editado o édito, tinha também dado a entender que se ele próprio se tinha convertido ao cristianismo, vocês podem imaginar, para muitos cristãos isto foi boas novas, isto foi uma maravilha, então agora o próprio imperador é cristão, agora temos um aliado junto do nosso imperador. Então vamos lá entrar em conversações, vamos lá ver como é que são as coisas. Claro, começaram a haver mudanças, mas essas mudanças não foi do dia para o outro, não. Foram mudanças que demoraram anos e anos e sempre de forma muito ligeira, muito subreptícia e quase nem se apercebia porque houve várias gerações que passaram. O que é certo é que esses compromissos entre Igreja e política deram mau resultado. E o resultado que deram foi que a Igreja pura, que tinha vindo do tempo de Jesus Cristo e dos apóstolos, a Igreja Apostólica, entrou num período de corrupção, de abaixamento das normas, de corrupção das doutrinas, por influência, não se esqueçam, dos tais também falsos profetas de que João já falava. E então, nesse período, reparem bem, e vejam o esquema, reparem, estamos a analisar, portanto, ou estamos a recapitular o período de Pérgamo. Eu estou aqui a tentar agora rever, em termos históricos, o quadro que as mensagens destas igrejas nos apresentam. Então, a igreja está agora aqui a entrar num período de compromisso. E ao entrar num compromisso, reparem, quando há um compromisso, o que é que tem que haver? Tem que haver cedência de parte a parte. Isso é que se chama um compromisso. Todos os casais sabem que às vezes há momentos de tensão. Quem é que não viveu esses momentos de tensão? E a melhor forma de resolver o conflito não é obrigar um a fazer a minha vontade, nem o outro a fazer a minha vontade, tem que haver uma solução de compromisso. Portanto, para haver um compromisso tem que haver cedência de parte a parte. E houve. Houve cedências da parte do poder político, é verdade, mas também houve cedências da parte do poder religioso. Isso é inegável. E como resultado disso, a norma espiritual elevada, a norma de pureza doutrinária, a norma de pureza moral da Igreja decaiu grandemente. Entrou-se num período de decadência espiritual. Aliás, essa decadência espiritual, eu chamei a atenção, vem claramente mencionada no versículo 15 do capítulo 2, quando diz: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nós vimos o que era a doutrina dos nicolaítas. Agora, esta igreja, ao contrário da igreja de Éfeso, que odiava as obras dos nicolaítas, lembram-se? Esta igreja agora, pelo contrário, sustentava, não só não odiava, como agora apoiava a doutrina dos nicolaítas. Estão a ver a inversão que se deu desde Éfeso até Pérgamo? E finalmente, quando nós entramos no período de Tiatira, aqui entramos, e aqui o título mais uma vez é dado por mim, entramos no período da igreja apóstata. A igreja aqui está em clara apostasia. Como é que nós sabemos? Lembram-se, versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Que prostituição era esta? Prostituição espiritual. Mas é aqui referido o caso de Jezabel, mulher do rei Acabe, que levou a nação de Israel do seu tempo à apostasia. Portanto, aqui a referência a Jezabel, esta Jezabel aqui não é uma figura literal, é uma figura figurada para representar, portanto, que estamos num período da história da Igreja em que a Igreja está claramente a ser conduzida para a apostasia. O que é apostasia? Não sei se já vos disse isto. O termo apostasia vem de um termo grego, apostasion, de onde vem também a palavra divórcio. É interessante. Quando no Novo Testamento nós encontramos a palavra divórcio, a palavra original grega é apostasiona. Ou seja,
podemos melhor definir etimologicamente a palavra apostasia dizendo que a apostasia é um divórcio de Deus. Quando dizemos que a igreja entrou em apostasia, ou seja, a igreja divorciou-se de Deus. Isto é grave, meus amigos. A igreja fundada por Jesus Cristo, divorciada do seu Senhor, mas a realidade era esta. A igreja estava divorciada do seu Senhor. Bom, finalmente, e agora capítulo 3, isto foi uma introdução longa, mas eu gosto de ir revendo para que as ideias fiquem claras. Entramos agora no novo período. E já agora, este período da igreja apóstata, Tiatira, não sei se repararam, é uma das maiores mensagens e não deixa de ser interessante. A maior mensagem é para a igreja do período maior. E este período foi um período de muitos séculos. Pérgamo vai de 313 a 538 e Tiatira vai de 538 a cerca de 1517. Porquê 1517? Porque em 1517 nós entramos numa nova fase da história da igreja. Dá-se início na Europa, e sobretudo na Europa Central, àquilo que ficou conhecido e é conhecido hoje como o movimento da Reforma Protestante. Porquê o ano de 1517? Bem, são os historiadores que escolheram este ano, mas é um ano que não deixa de ser significativo. Porque no dia 30, ou melhor, na noite de 31 de outubro para o dia 1 de novembro de 1517, um homem, que vocês já todos ouviram falar, chamado Martinho Lutero, ele era monge num convento e já tinha chegado ao posto de professor de teologia num seminário católico na Alemanha, ele era alemão. Ele tinha vindo a estudar a Bíblia e tinha vindo a descobrir que a sua igreja, a igreja dele, a igreja católica romana, tinha-se desviado e muito da norma original. Então ele começa a ver e começa a dizer isto nas suas aulas, mas ele achava que, ou chegou a um ponto em que ele achou que aquilo que ele dizia nas aulas aos seus seminaristas não era suficiente. Ele tinha que divulgar algumas das verdades que ele tinha descoberto ao público em geral. E um dia então ele imaginou o seguinte, e foi uma ideia brilhante que ele teve, convenhamos. Não se esqueçam que 1517 é apenas umas décadas após a descoberta da imprensa por um homem chamado Gutenberg. Gutenberg também era alemão e descobriu a imprensa no século XV, anos 1400. Início do século XVI, 1500, Lutero vai se servir precisamente da descoberta ou da invenção de Gutenberg e o que é que ele vai fazer? Vai imprimir em folhas de papel, não sei como é que o papel era daquela altura, se era como hoje, se calhar não era, mas não interessa. Ele vai imprimir em folhas de papel algumas teses que ficaram conhecidas como as 95 teses sobre a justificação pela fé. E ele foi inteligente. Reparem, já nessa altura, em 1517, o dia 1 de novembro era um dia feriado. Ainda hoje, nos países de tradição católica, como é o nosso caso em Portugal, é um dia feriado, chamado dia, como vocês sabem todos, dia de Todos os Santos. Em países protestantes esse dia não é feriado. Eu já estive na Suíça, o dia 1 de novembro não é feriado, é um dia de trabalho. Mas nos países de tradição católica é um feriado. E então ele sabia que muitas pessoas nesse dia feriado iriam vir às igrejas. E ele pensou, bem, eu vou pôr as minhas teses ali à porta da igreja da cidade onde ele era professor, e quando as pessoas no dia seguinte vierem para a igreja, vai-lhes chamar a atenção aquilo que está ali na porta. Bem dito, bem feito. Ele pôs aquilo na véspera, na noite, como eu vos digo, da noite de 31 de outubro para o novembro. No dia seguinte as pessoas iam chegando. Reparem, a imprensa era algo novo. As pessoas não eram como nós hoje, que já vemos tanta coisa escrita que já não ligamos nem se calhar a 10% daquilo que vemos. Na altura isso era tudo algo que chamava a atenção. As pessoas iam entrar para a igreja, viram ali aqueles papéis ali. O que é isto que está aqui? E toca de ler. E depois conversa para aqui. Juntou-se ali uma série de pessoas. Entretanto, essas teses que tinham sido ali pregadas com pregos na porta da igreja foram impressas noutras folhas e começaram a ser distribuídas, e aquilo, em pouco tempo, se espalhou como fogo por toda a Alemanha. As 95 teses da justificação pela fé do Lutero. Resultado, entramos no novo período e agora podemos dizer que a igreja de Sardes é a igreja da Reforma. Só que, se a Reforma teve coisas boas, nem tudo foi bom. Mas vamos agora ler a carta, tá bom? Carta à igreja em Sardes, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já sabem o que é os 7 Espíritos de Deus. São as 7 características do Espírito de Deus. Lembram-se do primeiro dia que nós vimos isso? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Uau! A abertura desta carta começa de forma dramática.
Convenhamos. Porque, para já, esta igreja tinha uma aparência de estar viva. Mas Jesus, no seu oráculo, que deu a João, com muitos séculos de antecedência, diz: não, a igreja desse período vai ter nome de estar viva, mas é uma igreja morta. Não? Então o que é que se passou? Bom, nem tudo se passou muito bem, porque realmente muitos desses reformadores protestantes como Martinho Lutero, Calvino, Melanchthon e outros, realmente eles trouxeram muitas verdades da palavra de Deus à superfície. Mas rapidamente eles caíram nos mesmos erros que eles às vezes condenavam. Lutero, ele inflamou-se e fez coisas que eram maneiras de agir ou de reagir típicas daqueles a quem ele criticava, condenava. Então reparem no oráculo, aqui à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, nesta altura a igreja tinha chegado a tal ponto que até um resto que ainda sobrevivia espiritualmente, mesmo esse resto estava para morrer. E já agora, historicamente, isto comprova-se. Houve sempre um grupo minoritário de cristãos que nunca se coligaram, por assim dizer, ou nunca fizeram parte da Igreja Oficial. A Igreja Oficial, não se esqueçam, resulta do período de Pérgamo, da ligação entre a Igreja e a política, e já agora, meus amigos, contra factos não há argumentos. E se eu vos disse, com base naquilo que aqui está escrito, que a Igreja, quando começa a entrar em decadência precisamente porque há o quê? Um compromisso entre a religião e a política, e se a política era controlada pelo Império Romano, estão a ver o que é que isto vai dar. Igreja com Roma. E qual foi o nome da igreja que durante séculos dominou? Igreja Católica Apostólica, quê? Romana. Porquê a romana? Não é por acaso. É que resulta, e ainda hoje, as leis da Igreja Católica Romana são quase que, eu diria, quase que um decalque das leis do antigo Império Romano. O chamado direito canónico da Igreja. Não estou a falar ao ar. O chamado direito canónico da Igreja é quase um decalque das antigas leis do direito romano. Não é por acaso que no nosso país e nos países de tradição católica, os alunos do curso de Direito, as primeiras cadeiras que estudam logo é o direito romano. Porquê o direito romano? Porque o Império Romano teve uma grande influência, portanto, na política, na Igreja. Podemos dizer que desde o final do Império Grego, Roma começou a dominar o mundo e tem dominado até agora e vai dominar até ao fim. Roma. Primeiro a Roma Imperial, depois a Roma Coligação. Certo? Ora bem, mas em Sardes dá-se então um novo elan. Só que este elan não foi tão positivo como deveria ser. E estava eu a dizer que houve sempre uma minoria que não se ligou à Igreja Oficial. E essa minoria foi perseguida, foi maltratada, mas eles refugiaram-se lá numa zona montanhosa, nos Alpes, e ficaram conhecidos como os valdenses. Não se sabe muito bem se o nome valdenses vem pelo facto de eles habitarem em vales, ou se vem porque uma das grandes figuras desse grupo foi um homem chamado Pietro Valdo, de onde virá ou poderá vir o nome valdenses. Não se sabe muito bem. Bom, o que é certo é uma coisa, é que esses grupos durante séculos, não foram décadas, séculos, eles quiseram conservar a religião cristã conforme ela era retratada nas páginas da Bíblia. Foram perseguidos, tropas imperiais em nome da Igreja eram enviados para destruir esses chamados hereges. Havia também um grupo no sul de França chamados os albigenses, porque albigenses, perto de uma povoação ou cidade francesa chamada Albi, ainda hoje existe, albigenses, pois bem, igualmente perseguidos. E quando finalmente nós chegamos ao período da Igreja de Sardes, ao período da Reforma Protestante, já vos disse aqui que o nome protestante foi dado pelos próprios católicos, pois bem, esses grupos lá nas montanhas e nos vales do Piemonte, no norte da Itália, nos Alpes, quer os albigenses, estavam praticamente a ser extintos.
quando alguns reformadores protestantes, estou-vos a dar factos históricos, quando alguns reformadores protestantes ouviram dizer que havia grupos de crentes cristãos lá em paragens remotas e que eles defendiam a Bíblia e os ensinos da Bíblia, é claro que no século XV e no século XVI, mesmo os albigenses e os valdenses já tinham também decaído em algumas normas. Porque a perseguição foi tanta, a pressão foi tanta que muitos deles e aldeias chegaram a ser dizimadas e dizimadas. Eu tive o privilégio, quando eu tinha 11 anos de idade, de ter lido um livro que me marcou. Houve livros que me marcaram no meu percurso de vida e esse livro que eu li com 11 anos foi um deles. Chamava-se Heróis de Todas as Épocas. E esse livro, Heróis de Todas as Épocas, conta precisamente o percurso desses grupos, desses povos que queriam manter a Bíblia como a sua norma, a norma da sua fé e da sua religião. Pois bem, estava eu a dizer, no século XVI, esses grupos estavam praticamente extintos. E foram os reformadores protestantes que finalmente vieram em auxílio desses grupos e lhes deram como que uma lufada de ar fresco, enviando delegados para irem para esses sítios para animar e para fortalecer essa igreja que estava quase a desaparecer. Essa igreja, sobretudo em França, também veio a ser conhecida como a Igreja do Deserto. Se alguma vez passarem ali no sul de França, pois bem, há lá um museu que se chama Museu de l'Église du Désert, a Igreja do Deserto. Porquê que era chamada Igreja do Deserto? Porque é uma igreja que praticamente é como se estivesse no deserto. E esse termo também é um termo que iremos ver mais à frente no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Ok? Bom, isto para confirmar o que estávamos aqui a ler. Ser vigilante, consolidou o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Porquê que a igreja deste período, um período que aparentemente poderia ser um período extraordinário, um período de reforma, e foi, porquê que aqui é dito neste oráculo que Deus não encontra as obras dessa igreja nesse período como sendo íntegras? Por uma razão muito simples, meus amigos. É que a reforma que foi feita parcialmente, não totalmente. A reforma protestante peca por não ter sido completa, ter sido uma reforma parcial. E reparem, quando algo é parcial e não é total, não se pode dizer que seja íntegro. Íntegro é quando é total, completo. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. A igreja deste período recebeu muito e ouviu muito. Foi uma igreja abençoada, recebeu muito. Ouviu muitas pregações da palavra de Deus. Recebeu muita instrução. Mas, apesar disso, não tinha obras íntegras. Chegaram uma vez a perguntar a Martim Lutero, professor Lutero, e em relação a este assunto da Bíblia? Um dia chegaram ao pé dele e disseram, professor Lutero, e em relação ao dia de repouso que está na Bíblia? Sabem qual foi a resposta dele? Ele disse, bom, se nós, ao falarmos o que já falámos, já criámos tanta agitação, se eu vou falar nesse aspecto também, então... Sabem, compreendem o resto. Ele não disse, porque isto é um provérbio atual em nosso português, mas ele deve ter dito qualquer coisa do género. Se eu vou falar nesse assunto, cai o Carmo e a Trindade. Ou seja, teve receio, se ele já tinha recebido tanta oposição, e tinha, é um facto, se ele agora ia suscitar mais um aspecto, ele teve medo, teve receio. E então, mas houve outro indivíduo que foi contemporâneo de Lutero, ainda foi há pouco tempo num livro de história eu li isto, um indivíduo que foi contemporâneo de Lutero e que chegou a defender a verdade do sábado, do dia de repouso. Bom, mas isso iremos falar mais à frente. Vamos continuar. Eu há bocadinho tinha dito aqui aos meus assistentes uma coisa, que a mensagem Laodiceia, por ser a mensagem para o nosso tempo, ela é tão importante para nós hoje. Ela é tão rica que praticamente só a mensagem Laodiceia dá para uma sessão inteira. De modo que eu se calhar vou quebrar uma promessa que vos fiz há 2 semanas atrás, de que hoje dava todo o capítulo 3. Provavelmente vamos ficar só com Sardes e Filadélfia, porque para a semana que vem temos matéria só para Laodiceia. Desculpem lá, olhem, mais uma sessão, mas Laodiceia tem que ser vista à lupa. Certo? Ok. Vou voltar a ler o versículo 3 desde o início. Lembra depois do que tens recebido e ouvido, guarda-o
e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes, reparem agora no que é dito no versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Neste período, apesar de tudo, havia pessoas que eram dignas. Apesar de tudo, havia, durante este período, e já agora, deixem-me dizer, em todos os períodos da história da Igreja Cristã, sempre houve pessoas que estiveram à altura daquilo que Deus pedia. Foram poucas, é verdade. E, meus amigos, isto leva-nos a uma grande questão. Se aquelas pessoas que eram dignas, reparem aqui o que está escrito. Eu vou ler mais uma vez o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas. É ou não é verdade que o texto bíblico não diz muitas, a maioria diz poucas? É um grupo pequeno, é uma minoria. A verdade nunca esteve do lado da maioria. A verdade sempre esteve com a minoria. E quando às vezes se esgrime o argumento de dizer não, quem tem a verdade é a igreja maioritária. Biblicamente isso não é verdade, meus amigos. Porque a Bíblia diz que normalmente os pequenos e os grupos minoritários é que normalmente, porque reparem, neste grande conflito entre o bem e o mal, são poucas as pessoas. Aliás, palavras de Jesus. Vamos lá a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Penso que isto vai lançar luz sobre o ponto que eu quero transmitir. Mateus capítulo 7. Mesmo no final do chamado Sermão da Montanha, que Jesus proferiu numa colina junto ao mar da Galileia, Jesus mencionou uma imagem de dois homens diferentes. Um que construiu a sua casa sobre a rocha e outro que construiu sobre a areia. Mas antes disso, ele apresentou uma outra imagem que vem nos versículos 13 e 14 do capítulo 7. Portanto, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, depois diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são quê? Poucos? Muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para onde? Para a vida. E são muitos os que acertam com ela. É? Poucos. Então, segundo as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quem é que anda, os que andam do lado da verdade são a maioria ou a minoria? São a minoria, meus amigos. E na história da Igreja foi exatamente isto que aconteceu. E neste período particular que nós estamos a analisar, no período de Sardes, era a mesma coisa. Eram poucos. Mais uma vez eu digo, este argumento bíblico é um argumento extraordinário para nós compreendermos que a verdade, e a verdade espiritual, a verdade da Igreja de Cristo, nunca esteve, em tempo algum, do lado da maioria. Nunca. Esteve sempre do lado da minoria. Vamos continuar, Apocalipse 3. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Estas vestiduras brancas, e nós iremos ver isto mais à frente ao analisarmos o capítulo 19, representam a justiça de Cristo. Ou seja, estas pessoas andaram com Cristo e por isso são dignas de receber a justiça de Cristo. Serão vestidas com vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, resumindo, este período da Igreja de Sardes, que é o período, vamos, apesar de tudo, chamar o período da Reforma, foi uma reforma que deixou muito a desejar porque foi incompleta. As obras, conforme vimos, não eram íntegras. Mas, apesar de tudo, havia uma minoria de crentes cristãos durante este período, como em todos os outros períodos anteriormente, que se mantiveram fiéis ao Senhor. E o Senhor faz a promessa a esses que se mantêm fiéis. Serão vestidos de vestiduras brancas e eu confessarei o vosso nome diante do meu Pai. Extraordinário. Finalmente entramos... e Sardes, 1517 a 1798. Porquê 1798? Quem seguiu o seminário de Daniel sabe perfeitamente bem. Pois bem, em 1798, o grande poder da Igreja dominante quebrou-se. A Igreja dominante recebeu um golpe fortíssimo. Em pleno contexto da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, o imperador de França, mandou um dos seus generais, chamado Berthier, até Roma e disse: vai lá a Roma e prende o Papa, que é para acabar com aquilo.
E o general recebeu as ordens do seu comandante, deve ter feito yes, comandante, ou oui, comandante. Aí vai ele, direitinho a Roma. Chega lá a Roma, pup, algemas do Papa, pumba. Traz o Papa de volta para a França e mete-o emprisionado ali perto de Lyon, Valence. E ainda hoje em Valence está lá um monumento, já vi, chama-se o Palácio dos Papas, na cidade de Valence, em França. Pois bem, aí a Igreja recebeu um golpe terrível, a Igreja oficial. Pois bem, 1798 é o período em que começa o período de Filadélfia. Filadélfia, de todas as 7 igrejas, eu diria, é a igreja mais linda. É a igreja mais doce. Aliás, o termo Filadélfia vem de 2 termos da linguagem grega, philos, que quer dizer amor, e de uma palavra adelphos. Adelphos significa irmão, ou adelphoi, irmãos. Então, philos e adelphos significa amor entre irmãos, ou seja, amor fraternal. Esta mensagem à igreja de Filadélfia é a única das 7 que não tem nenhuma repreensão. É tudo positivo, do princípio ao fim. Tudo. Foi um período lindíssimo. Podemos dizer que é a igreja do tempo das missões. Nesta altura, a igreja prosperou de uma forma extraordinária. Atenção, era uma igreja que era fraquinha. Fraquinha, ou seja, não tinha muita força, não tinha muita visibilidade. Mais uma vez, não era maioritária, mas o amor genuíno que havia entre os irmãos, a força espiritual para fazer algo foi tão forte que esta igreja fez algo extraordinário. Foi a igreja que, como eu vos disse, começou em 1798 e logo nos anos a seguir, início dos anos 1800, portanto século XIX, a igreja, e reparem, sabemos que a igreja é no sentido lato, mas essas igrejas aqui que mais se distinguiram eram igrejas do ramo protestante. Foram estas igrejas que fundaram as sociedades bíblicas, e as grandes sociedades bíblicas que há hoje foram fundadas neste período, início dos anos 1800. Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, a Sociedade Bíblica de Nova Iorque, a Sociedade Bíblica daqui, a Sociedade Bíblica daqui. As sociedades bíblicas começaram a surgir como cogumelos. Aqui e mais ali. As missões protestantes começaram a ir por todo o lado. Da Europa partiram missionários para as Américas, para a África, para a Ásia. Houve inúmeras missões. Oh, esta igreja foi uma igreja extraordinária. É como se estivesse a igreja primitiva de novo a ganhar fogo. Foi um período extraordinário. Mas vamos ler a mensagem em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conhece as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Repara, esta porta aberta é sinónimo de quê? Às vezes nós dizemos, olha, epá, tu aproveita essa porta que se abriu diante de ti. É uma oportunidade. Esta porta aberta eram oportunidades novas que Deus estava a colocar pela sua graça, pela sua intervenção diante desta igreja. Põe-te uma porta aberta, mas a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, estão a ver aqui? Tens pouca força. Entretanto, guardaste o quê? A minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja vibrante, novamente. Faz-nos lembrar a igreja de Éfeso. Mas na igreja de Éfeso, lembram-se que no final, há ali qualquer coisa que já não estava muito bem. Pois bem, em Filadélfia, não. Tudo positivo. Vamos continuar a ler. Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mais uma vez uma referência aos cristãos falsos. Já vos expliquei isso, não vou voltar a explicar novamente. Mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, estes indivíduos eram facilmente identificados. E ao serem facilmente identificados, eles acabavam por ter que se render ao poder espiritual superior dos cristãos genuínos e verdadeiros. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaste, reparem. Não é nenhum homem a dizer isto, é o próprio Deus. Portanto, o próprio Deus está a dar um elogio à igreja deste período. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E agora reparem, versículo 11. Venho sem demora. Já nos estamos a aproximar do período do Advento.
E efetivamente foi neste período da Igreja de Filadélfia que surgiu um movimento chamado Movimento do Advento, que começou a pregar a proximidade da vinda de Cristo. E estão a ver como está tudo em consonância? Venho sem demora. E porque esta igreja, que era fiel à palavra de Deus, percebeu isso, através do estudo das profecias, começou a pregar a segunda vinda de Cristo. Surge o movimento adventista. E esse movimento adventista, embora tenha tido maior impacto nos Estados Unidos da América, ele revelou-se igualmente na Europa, revelou-se na América do Sul, revelou-se em partes de África, revelou-se na Ásia, revelou-se um pouco por todo o mundo. Crentes uniram-se e disseram, temos que pregar a iminência da segunda vinda de Cristo. Tinha sido uma verdade que os protestantes, os reformadores protestantes, nem sequer tocaram. Martinho Lutero pregou muitas verdades bíblicas, é verdade. Mas houve uma, pelo menos, entre outras, que ele nunca pregou, foi sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, esta igreja aqui não só estava a distribuir Bíblias por todo o lado, não só estava a implantar missões cristãs em todo o lado, mas foi uma igreja que conheceu também um movimento de reforma dentro dela própria, movimento de reforma essa que levou-a a pregar da proximidade da segunda vinda de Cristo. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Mais uma vez, e eu já vos referi isto, a mensagem cristã é sempre vigia, conserva o que tens, porque aquilo que tu tens hoje não é garantido necessariamente, ou não é automático que o tenhas amanhã. Se tu não guardares, podes perder o que tens hoje. E o que é isto que tens? É o dom mais precioso que Deus dá ao ser humano. É o dom da salvação. Guarda esse dom, conserva-o, guarda-o, agarra-te bem a ele para não o perderes, porque podes perdê-lo. Oh, meus amigos, isto deita por terra aquele argumento que alguns acreditam que, uma vez que eu receba a salvação de Deus, é garantida. Tenho a salvação, recebi uma vez, nunca mais a perco. Cuidado! Cuidado! O Senhor Jesus avisou os seus discípulos, quando estava para ir para o jardim do Getsemane, vigiai e orai para que não caiais em tentação. O espírito pode estar pronto, mas a carne é quê? É fraca. Mateus 26, 41. Nós podemos perder o dom que recebemos, mas para não o perdermos, somos aconselhados a conservar. É como se... Estão a ver aquelas crianças que são muito invejosas daquilo que recebem, guardam e agarram-se, e se vem outra criança junto delas, elas ainda agarram mais, para não lhes levarem. Façamos isto, aprendamos das crianças essa lição. Guardemos aquilo que é precioso e não deixemos que ninguém nos rouba. Guarda ou conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Esta questão do novo nome também já vimos. Muitos exemplos nós temos na Sagrada Escritura, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, de que quando homens e mulheres eram transformados, eram convertidos, recebiam o quê? Um novo nome. Abraão passou a chamar-se Abraão. Sarai passou-se a chamar Sara. Saulo passou-se a chamar Paulo. Jacó passou-se a chamar Israel. E a garantia que Deus dá é que àqueles que são vencedores receberemos um novo nome. Quando eu me converti ao Senhor, fiquei com o mesmo nome. Mas tenho a certeza, pelos oráculos divinos, que um dia, quando chegar junto do meu Senhor, Ele me dará um novo nome. E dará um novo nome a cada um de vós. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, meus amigos, ficamos talvez por aqui. Hoje são mesmo 9h30. Hoje, pelo menos, cumpri o tempo, mas não cumpri com o conteúdo. Vamos ficar por aqui. Eu prometo-vos que para a próxima semana vamos ver então à lupa a mensagem Laodiceia. Tá bom? Muito obrigados pela vossa presença e pela vossa atenção. Que Deus vos abençoe grandemente.